pregação, na proclamação dessa história. É esse o nosso papel. Então, nós temos aqui, irmãos, Caio, quando estiver pronto, diga, Caio. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Lembrando que louvar não é cantar, não. Louvar é dizer quem é Deus, é dizer as maravilhas de Deus, e isso pode ser feito de forma cantada. Aliás, é a forma mais perigosa que tem, porque a gente se deixa absorver pela musicalidade, a música tem um poder incrível, e se esquece do que está dizendo. Ou se esquece não, nem presta atenção ao que está dizendo. Então esse canto diz isso, que é bom estarmos aqui louvando a Deus. Isso não é esse nome de cantando, não. Essa união, hoje de manhã nós falamos aqui, como a Bíblia nos ensina, da igreja, é a união de um corpo. Então nós sabemos que um corpo não há nenhuma peça do corpo que seja inimiga da outra, ou que esteja com problema com a outra. Meu dedinho aqui, mindinho, falanginha, falangeta, sei lá como é o nome, não tem nenhum problema com o meu vômito, com o meu da coxa, o fêmur. Não tem nenhum problema com o fêmur. O meu vômito, que é um ossinho aqui do nariz, não tem nenhum problema com o fêmur, que é um ossão desse tamanho. Nenhum problema. Cada um tem o seu papel, cada um desenvolve a sua função no corpo. Então é assim. Nós temos que viver em harmonia enquanto corpo de Cristo. Por que é que às vezes eu chamo a atenção dos irmãos aqui na frente de todo mundo? Primeiro que a Bíblia manda. Segundo, nós não somos uma família. Então como é que eu vou chamar a atenção em separado? Não, senhor. Só se de fato for um problema que tem que ser tratado em separado. Se não, é para ser chamado na frente de todo mundo. Como a Bíblia manda. Para que todos entendam e todos se ajudem até. Né? Todos se ajudem. Irmãos, precisamos ser um corpo. Esse cântico agora, Paulo, preso, escreve aos Filipenses, dizendo aos irmãos que eles se alegrem em qualquer situação. E ele diz isso: eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso sofrer tudo, escassez, fome, pão, frio, sede, o que for.
Mas a gente tem que estar preparado em qualquer situação, até numa situação dessa, em se preocupar com o irmão. Hoje de manhã eu disse, como é que eu sei que o irmão está passando necessidade e eu não estou nem aí? É complicado isso. É complicado isso. Eu saber que o irmão meu está passando necessidade e eu não estou nem aí para isso. E eu tenho com fartura. Isso é complicado, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos, te exaltando por estarmos aqui na tua casa, Pai. Nos ajuda, Senhor, conduz o culto, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Nos ajuda, Pai, com a tua palavra para nos instruir e para que nós possamos colocar em prática, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua graça seja presente em nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, caminhar a cada dia, Senhor, para a santificação, que é o que o Senhor quer que sejamos, santo igual a Cristo. Pai, em nome de Jesus, é assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês sabem como eu insisto e repito. Porque é assim, sempre foi assim na história do povo de Deus, Israel, sempre foi assim na história da igreja, ao longo nós sabemos a história da igreja desde lá de Jesus até hoje, e vai ser assim até Jesus voltar. Aliás, vai piorando. Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, repara, a gente canta aqui, alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. Muito bem. Aí eu sei que o meu irmão está com necessidade. Eu vou orar por ele.
Eu vou orar pelo meu irmão que está em dificuldade. Aí, meu amigo. Você não sabe qual é a dificuldade do irmão? Sei. Você pode ajudá-lo? Posso. Então você não tem que orar nada. Você tem que ajudar o irmão. O pessoal se esconde muito atrás de oração. Não, eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus já está aqui revelada. É você ajudar o seu irmão efetivamente. Como o Tiago disse, não adianta o cara estar com fome e eu vou orar por você. O homem quer um pão. Ele não quer oração sua, não. Não adianta eu saber que meu irmão está com frio, sem um cobertor, e eu vou orar por você. Ele quer um cobertor, meu amigo. Não é sua oração, não. Eu sou contra a oração. Eu sou contra a oração cretina, hipócrita. Então, eu sei qual é a necessidade do irmão. Sei. Eu posso suprir essa necessidade do irmão? Posso, então pronto. Meu Senhor, graças te dou, porque o Senhor me deu condição de suprir as necessidades do meu irmão. Hoje ensinamos para os meninos lá dentro que aquele que ajuda o pobre é abençoado. Quem dá aos pobres empresta a Deus, como as pessoas às vezes dizem o ditado. Eu expliquei para eles, sabe por quê, meu filho? Meus filhos, sabe por quê que esse que dá aos pobres não lhe faltará? Não. É porque é através dele que Deus está dando para esse pobre. Independentemente do pobre ser crente ou não, salvo ou não, não interessa. Deus está suprindo a necessidade desse pobre, que é criatura dele também, está lá, Deus faz o pobre e o rico, está lá. Então Deus supre a necessidade desse pobre através desse camarada. Então não vai faltar para esse camarada. Porque é através dele que Deus está suprindo a necessidade daquele pobre. Então nunca vai faltar para esse camarada. Ele não tem que ter para suprir o pobre? Pois é, Deus vai providenciar isso. Então, irmãos, a gente tem que entender essas coisas, especialmente no âmbito da igreja, que a gente diz que é o corpo de Cristo. Nós temos que entender isso e viver de fato em unidade, entendendo. A única coisa que não dá para entender na chamada igreja é arrogância, é orgulho de algum irmão, aí não dá para entender. Até porque o próprio Deus abandona este. Isso é coisa que Deus não suporta, não tolera, é orgulho e arrogância. Aí é complicado. É complicado. Mas fora isso, a gente tem que chegar junto aos irmãos e saber quais são as necessidades do irmão, como é que eu posso ajudar. Hoje é dia de celebração de Santa Ceia, que é o momento mais oportuno dos trabalhos da igreja para a gente entender isso. O que Jesus fez por a gente? O que é que ele diz para a gente fazer pelos outros, ele sendo o exemplo? Pois é, a Santa Ceia é o momento mais, como se diz, mais propício, mais favorável para entender e pensar nessas coisas. Muito bem, irmãos. Está conosco hoje, já ressurreto, pastor Antonino, nosso querido pastor Antonino. O pastor Antonino, vocês sabem, passou mais de um mês doente, muito doente. Quer dizer, não é muito doente. O problema do Antonino, vocês sabem o que é, que ele não pode tomar muitos medicamentos. Aí tem que ficar curado com o tempo. Né? Aí sofre, obviamente, passa esse tempo todo. Ele passou aqui 3, 4 domingos, sei lá quantos, por aí assim, sem vir aqui, sem poder, a gente acompanhando o tempo todo. E hoje o pastor Antonino está aqui. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus tem para nós hoje, através do seu servo, que Deus o mantém. Né? Mesmo doente, sim, mas o Senhor o mantém. Como Paulo ensina, na fraqueza aí é que eu sou forte. Porque é na minha fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Então a vida do pastor Antonino é assim, o de quem vive na dependência de Deus, na esperança de que o Senhor já fez todas as coisas, que essas coisas estão acontecendo, mas é assim mesmo. Pois é, louvado seja o Senhor em todas as coisas. Vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer pela boca do seu servo, pastor Antonino. Vamos ouvir. É realmente uma alegria, depois de tanto tempo, nós retornarmos ao púlpito com a responsabilidade de transmitir a mensagem do Senhor.
E com o passar do tempo, vem-nos a dificuldade de identificar o que é que os amados deixam suas casas e vêm à casa do Senhor, vêm ouvir o quê? Qual é a necessidade? E eu me lembro de um antigo hino nosso que dizia: conta-nos a velha história. Eu conversava com o presbítero Daniel e dizia: eu não sou um pregador, eu sou apenas um contador de história. História que possa ajudar o povo de Deus na sua caminhada. E é o que o povo de Deus precisa: ouvir a velha história. A história que o tempo não consegue apagar. E é possível que eu já tenha contado, mas contá-la aí de novo. Que havia no hospital 2 homens enfermos. Um grande queimado, que ficava o tempo todo deitado no leito de berço. E um outro com falta de ar ficava sentado. E com o passar do tempo, aquele que sofria de mal asmático, como aquele que estava deitado não podia ver as coisas que aconteciam ao seu redor, ele começava a contar o que acontecia à sua volta, e ele dizia: eu posso ver da minha janela o dia claro, o sol que está tão dourado, eu posso ver os pássaros cantando nas árvores, eu posso ver até o lago com pedalinho, namorados passeando, e eu escuto e vejo até uma banda que passa com seus instrumentos reluzentes. E assim foram vários dias. E certa manhã veio alguém fazer a limpeza da enfermaria e aquele contador de história havia falecido. E então aquele homem que ficava deitado o tempo todo pediu que se colocasse no mesmo local daquele homem que relatava aquelas histórias tão fascinantes. E foram lá e colocaram. E quando todo mundo saiu da enfermaria, ele tentou com grande dificuldade se sentar e procurou a janela e viu a janela fechada, e ele foi lá e abriu a janela. E ficou frustrado. E ficou decepcionado. Um grande muro passava à frente à janela. E ele, revoltado, ele pergunta ao pessoal da limpeza: cadê o lago? Cadê a banda? Cadê os pássaros? Que aquele homem tanto me falava? Fui enganado. E o pessoal da limpeza disse: olha, eu não sei, Senhor, eu não sei. Aquele homem era cego. Nada nos impede, nem a deficiência física, que ajudemos o próximo. Abramos a nossa Bíblia, serei breve. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52, assim diz a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse.
Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Curve sua cabeça, ore, interceda ao Senhor por essa história que nós tentaremos contar. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, te damos graças, ó Pai, pelo privilégio de poder compartilhar com os amados irmãos da Tua palavra. Suplicamos a Tua graça, ó Pai, para a exposição da mesma. Nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. O que queres que eu te faça? Amados, Jesus havia tido problema com os seus discípulos, enquanto ele discorria sobre os acontecimentos que viria sobre a sua vida. Dois de seus discípulos fazem um pedido inusitado, ficam em desconforto com os demais discípulos. O Senhor Jesus tenta apaziguar e começa a lhe contar a história de todo o seu sofrimento, o que lhe aconteceria quando chegassem em Jerusalém e eles demandavam rumo a Jericó. Mas que queres que te faça? Jesus, acompanhado de grande multidão, ele segue para Jerusalém, mas naquele momento ele estava rumando para Jericó. Diz a palavra de Deus que sentado à margem, à beira do caminho, um pobre cego mendigava o pão de cada dia. Era Bartimeu, ele tinha nome. Bartimeu sofria a dor de quem não mais via. Alguém que um dia vira, trabalhava, sustentava a sua família. Mas agora ele está exposto à caridade das pessoas. Alguns por ver, com compreensão, com boa vontade. Uma esmola de uns, de outro a indiferença. Esse sentimento vil, perverso, que exclui os pobres, necessitados dos bens oferecidos por Deus a todos. João 9, verso 2 diz: E os discípulos perguntaram, e eles perguntaram mais por curiosidade do que por compaixão. Eles perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Amados, essa era a lógica perversa, cruel do preconceito, de que tudo tem causa
e efeito, se ele nascera cego, ou se ele momentaneamente estava cego, ou ele ou seus pais, alguém pecara para que ele sofresse as consequências. E o Senhor Jesus, sabiamente, ele quebra a insensatez daquela lógica maldita que era a pregação da lei de Moisés, é olho por olho, é dente por dente. Isso era um pensamento que ainda dominava a mente dos discípulos. É quando o Senhor Jesus Cristo toma a palavra e aplica os princípios corretos da palavra de Deus. Nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, ou seja, o amor, a compaixão e a misericórdia. Mesmo com a sua limitação física, Bartimeu via mais longe do que os discípulos. Ele enxergava muito mais do que a multidão, porque ele teve a sabedoria de se colocar no lugar certo, na hora certa, no caminho certo, à espera da pessoa certa. Jesus de Nazaré. Na visão de Marcos 10:46, Bartimeu era um cego mendigo que buscava a compaixão. Mas ele tinha motivos suficientes para se lamentar, para murmurar da vida que levava, uma vida de sofrimento. Mas, meu Deus, como nós somos ingratos, como nós murmuramos contra Deus sem razão. Nós gememos muitas vezes dores que nós não temos. Pensemos, amados, quantos gostariam de estar aqui nesta noite, mas não podem, estão enfermos, outros hospitalizados, ou muitos em casa, impossibilitados pela idade de chegar até a casa do Senhor. Bartimeu, apesar de cego, ele ouvia muito além da multidão. Ouvir a voz de Deus no murmúrio do mundo, esse é o grande desafio. É crer no invisível. No verso 47, ele busca, ele procura encontrar no Senhor Jesus um lenitivo e chama e clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas no verso 48 diz que aquela multidão, as pessoas, muitos o repreendiam para que se calasse, silenciasse. Mas ele cada vez mais gritava alto. E agora ele muda o tom. E agora ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele faz tudo isso, ele diz tudo isso, quando Jesus parecia não ouvir os gritos angustiados daquele pobre homem. Às vezes, nós também
nos postamos, nos quedamos em oração. E muitas vezes nós clamamos insistentemente ao nosso Deus com o clamor dos necessitados. E a nossa oração parece cair no silêncio vazio de Deus. E nós tão somente desistimos de clamar. Mas Bartimeu lutava, primeiro, contra o barulho daquela multidão que fazia calar, que diminuía a sua voz. Ele precisava vencer o egoísmo das pessoas que gritavam, que lhe diziam: cala-te, cego, não incomodes o mestre. Ele ainda tinha que lutar contra o silêncio assustador, intimidador daquele que era o seu fio de esperança, de Jesus, o Messias, o filho de Davi, tão esperado, que estava ali diante dele. Mas ele precisava quebrar o gelo do silêncio. Então ele, já cansado de gritar, por compaixão, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu recua por um instante. Talvez lhe veio à lembrança o salmo de Davi, quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas muitas transgressões. Bartimeu, aquele pobre cego, sentado à beira do caminho, ele se recompõe e grita, verso 48, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, amados, Bartimeu está quebrando as algemas que o prende àquela vida miserável. Ele agora quebra as algemas da cegueira, da incapacidade física, e ele se reveste de toda a esperança. É como se ele estivesse dizendo: misericórdia eu quero e não compaixão. E ele o faz numa linguagem que só o Senhor Jesus entende. Porque os homens podem ter compaixão. Os homens podem ter piedade. Mas jamais os homens terão misericórdia. Porque misericórdias vêm de Deus. E elas se renovam a cada manhã. E são a causa de nós não sermos consumidos. Aquela voz implode a resistência do Senhor Jesus. E agora ele, comovido, cedeu na sua resistência à disposição daquele pobre cego que faz questão da sua presença. E a multidão que acompanha o Senhor Jesus, a multidão não acredita. A multidão não entende a atitude do mestre. Perder tempo com um cego. Se Jericó ainda está tão distante. Ninguém, só Jesus entende. Porque na visão do Senhor Jesus,
Bartimeu era apenas mais uma ovelha perdida da casa de Israel. E o Senhor Jesus disse: chamai-o. As pessoas que antes zombavam, agora se desfazem, se desmancham em educação, em gentileza. E chega agora para aquele cego e diz: levanta-te, abençoado. Ele te chama, ele vai te receber. És agraciado. Mudança de atitude, amados. Aquele homem estava sentado no pó, à beira do caminho. Mas há uma mudança de atitude porque Jesus, antes de qualquer milagre, ele restaura a dignidade da pessoa. Por isso que ele disse que aquele que furtava, não furte mais. Porque depois da passagem de Cristo pela vida, é uma nova criatura. E em Cristo Jesus, Bartimeu estava tendo a oportunidade de mudança de vida e ele tem pressa. Porque talvez, no entender de Bartimeu, aquela fosse a única e talvez a última oportunidade na vida dele de estar frente a frente com o Senhor Jesus. E a gente pode vislumbrar o quadro daquele homem com a boca seca de tanto gritar, com o coração aflito, a bater descompassado dentro do peito, mãos trêmulas. Verso 50. Lançando de sobre si a capa, de um salto, foi ter com Jesus. Bartimeu tinha pressa. A vida passa muito rápido, amados. A vida é fugaz e passageira. É um trem que não tem retorno. E ele passa rápido. E Bartimeu imaginava ouvir um longo sermão cheio de citações da lei que faria o Senhor Jesus para mostrar o seu conhecimento a respeito da lei e dos profetas. Mas, amados, Jesus é lacônico. O Senhor Jesus é breve e ele é muito objetivo e ele vai direto ao assunto. Assunto que é pertinente a nós nesta noite. No verso 51. Que queres que eu te faça? Amados, isso é uma pergunta que nós temos que responder ao Senhor Jesus. Que queres que eu te faça? Que vida vais levando? Por que estás levando essa vida miserável? Essa vida de agonia, de sofrimento? Que queres que eu te faça? Jesus sabia que se tratava de um homem cego e sabia que sua necessidade maior era a visão, mas ele quer a confissão da sua incapacidade, da sua inutilidade, ele quer a confissão do seu pecado. O que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. O que mostra que no passado ele tivera visão. Quantos de nós que no passado tivemos a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus e que por algum problema, por alguma situação,
nos afastamos da sua presença. E retornar é preciso, e retornar é necessário, porque o tempo urge, o tempo corre. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amado, às vezes, não somos cegos, mas alguma coisa está a nos impedir a visão do alto. Muitas vezes são as coisas do mundo que nos rodeiam, ainda que haja exortação de que não vos conformeis com o presente século, não vos conformeis com o mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, e nós continuamos com a mesma mente mundana. São muitas vezes coisas que nós carregamos dentro de nós e que transformam muitas vezes os nossos sonhos em pesadelo. O que é que tem nos feito perder o sentido da cruz e embaçar a nossa visão ao ponto de não enxergarmos nela o Senhor Jesus? Amado, estamos chegando ao final do ano e é tempo de nós gritarmos como Bartimeu: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ouvir dele. Mas afinal, o que queres que eu te faça? Bartimeu quer ver, mas para ver é preciso estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, apesar dos obstáculos, da multidão que hoje é outra. Os argumentos são outros, mas o objetivo é o mesmo: dificultar o acesso do homem pecador ao Senhor Jesus. Pensar que o Senhor Jesus continua passando. E se isso é verdade, por que não fazer como Bartimeu primeiro? Pacientemente esperar no caminho que o Senhor Jesus vai passar. Não é qualquer caminho. Segundo, ignorar o barulho da multidão, deixar de ouvir as vozes do mundo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, elas não seguem outro. Mas é preciso clamar com ousadia, ignorando a situação de vida que levamos. Mas é preciso também, como Bartimeu, lançar fora a capa que muitas vezes está carregada de frustração e de pecado. Precisamos, a semelhança de Bartimeu, sermos ágil e determinado no chamado. Se o Senhor chama, porque nós ficamos sentados, indiferentes à sua voz, como se Ele não estivesse falando conosco, como se Ele estivesse falando com os irmãos e não comigo. E não ficar murmurando: eu não tenho quem me ajude nessa caminhada. Jesus chegou no poço de Betesda e havia vários doentes e um homem que jazia num catre, numa cama, há 38 anos, e o Senhor Jesus vem e ele pergunta: que queres que eu te faça? E o homem responde com outra: eu não tenho quem me ajude. Não foi isso que o Senhor Jesus perguntou?
Mas do que é que o Senhor Jesus está lhe perguntando e você tem dificuldade de responder? Mas o que é mais importante? O que é que estamos esperando para ir até Jesus? Bartimeu não podia ir, mas fez com que Jesus viesse a ele. Jesus chamando individualmente, ele chamando, vem e segue. E nós dizendo, Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. E às vezes o nosso pai nem doente está. Mas que queres que eu te faça? Ainda pergunta Jesus hoje. No verso 52, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Amados, tudo o que Bartimeu precisava e queria era voltar a ver seus filhos, sua mulher, sua família. Tudo o que ele queria era ver. Mas o que Bartimeu ansiava, a sua determinação, era ver a glória de Deus. Era participar, ser partícipe das obras de Deus. Coisa que nós gozamos esse privilégio de participar das obras de Deus e esquecemos de agradecer. Diz o texto, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. O que queres que eu te faça? Que Deus nos abençoe.